Essa diretoria de acessibilidade tem como objetivo promover a acessibilidade e inclusão dos alunos com deficiência, de forma acolhedora, com muita segurança, respeito, seriedade e sensibilidade. Nós, desta diretoria de acessibilidade, transpiramos todos os dias para garantir a acessibilidade e inclusão de nossos alunos com algum tipo de deficiência. Como estratégia, eu posso citar que nós temos o Programa de Facilitadores de Aprendizagem, o Projeto de Acessibilidade em Redes, 46 tradutores e intérpretes de Libras terceirizados. Terceirizados nós temos 44 e 2 concursados. Um canal de atendimento bilíngue, português-Libras. E nós fizemos também um concurso no meio do ano passado, que foi por uma universidade mais acessível. O programa de facilitadores de aprendizagem seria alunos, a partir do terceiro período, que recebem um auxílio para auxiliar os alunos com deficiência na sua vida acadêmica e nos seus trâmites burocráticos acadêmicos, como ir na secretaria, se inscrever em disciplina. O aluno com deficiência auditiva, por exemplo, ele fica olhando para o intérprete de Libras, ele não escreve. Então, esse facilitador escreve as disciplinas, as matérias para o aluno. O canal de atendimento bilíngue funciona terças e quintas, das 16 às 17 horas. É um canal onde tem uma funcionária da DIRAC e uma tradutora-intérprete, a qual atende, faz qualquer tipo de atendimento ligado à acessibilidade e inclusão durante esses dias pré-agendados, com qualquer pessoa que tenha alguma dúvida ou queira saber alguma informação sobre a DIRAC. A comissão, estratégias criadas. Temos uma comissão de acessibilidade, um sistema de biblioteca e informação CIB, que nos dá um apoio total. Temos alguns materiais acessíveis, como traduções de editais, linguagem simples e alto contraste. Nós tivemos também em julho, e no final de junho e julho, um evento chamado Acessibilidade e Inclusão em Construção no Ambiente Institucional Universitário, Desafios e Atitudes, a qual, colocando a câmera nesse QR Code, você tem toda a gravação dos 3 dias de evento, que contou com pessoas ligadas à acessibilidade e inclusão do Brasil e algumas do exterior também. Como parceiros, nós temos o Projeto dos Surdos, com a professora Vivian Romanek e a Núcia de Sico. Nós temos a Faculdade de Letras, através do Projeto Tralinde. Nós temos a Fundação Dorinda, a qual essa fundação fez uma doação de 6 Braille Link, a qual nós fez a doação de 6 Braille Legos, na qual 4 nós doamos para o CAP e 2 ficaram aqui na DIRAC para a gente fazer cursos e projetos pedagógicos ligados ao Braille, porque esse Braille Link é um Lego em Braille. Nós temos também parceria com o Instituto Benjamin Constant, a qual eles oferecem cursos, a Fundação Dorinda também. Nós temos também o projeto ENAC, ligado à terapia ocupacional, da professora Patrícia Dornelles, o projeto Novo Olhar da Escola de Música, ligados também à Funarte, o Laboratório Técnico Assiste do INCE, ligado ao professor José Antônio Borges e a professora Angélica Dias, o Conselho de Minerva, o Parque Tecnológico, a qual patrocinou o nosso evento e o concurso que a gente fez também, o Grupo de Prevenção da Violência Sexual da Escola de Serviço Social, o Grupo de Referência da Mulher, dentre outros. Voltando aos objetivos, nós temos a política de acessibilidade, nós temos também nós organizamos, sistematizamos e estabelecemos a articulação necessária para a execução da política de acessibilidade e diretrizes apontadas pelo Fórum de Acessibilidade e Inclusão.
Esse fórum teve seu início em 2016 e é atuante até os dias de hoje. Ele é composto por pessoas de toda a universidade ligadas à inclusão e acessibilidade, ao qual acontece uma plenária, na qual o reitor é o presidente, e nesta plenária, tanto professores quanto alunos com deficiência, quanto todo o corpo social da universidade pode estar presente para levar as suas demandas e elas serem acatadas também. Nós também estamos fomentando iniciativas para o fortalecimento da articulação entre ensino e pesquisa dentro da temática, eliminação de barreiras arquitetônicas, atitudinais, comunicacionais e pedagógicas. Até hoje, nós ainda encontramos muitas barreiras atitudinais e arquitetônicas aqui na universidade. Políticas de afirmação, políticas afirmativas ligadas à acessibilidade, e nós também procuramos, ao máximo, sensibilizar a comunidade acadêmica, como oferecer cursos de formação de acessibilidade e inclusão para o corpo social da universidade. Como planos futuros, nós temos questões orçamentárias, nós contamos só com a verba do Incluir, que esse ano até, inclusive, veio a menos, e as demandas crescem, os alunos com deficiência crescem dentro da universidade. Nós ainda não temos em todos os cursos alunos com deficiência, mas daqui a alguns anos todos os cursos vão ter algum tipo de alunos com deficiência. Um fato curioso que eu posso citar é que da pandemia para cá, antes da pandemia entravam muitos deficientes físicos e deficientes visuais. Após pandemia, teve um número crescente de pessoas com transtorno de espectro autista entrando na universidade. Agora mesmo, em 2023/1, 30% dos ingressantes estão com essa deficiência. Um novo olhar sobre os projetos pedagógicos e curriculares, um desenvolvimento de um plano de atendimento educacional especializado com todas as unidades, uma construção de um banco de dados confiável. Eu digo hoje que nós temos mais ou menos 1.100 alunos com deficiência. Por que mais ou menos? Aproximadamente. Porque muitos alunos com deficiência não entram pela cota, entram pela ampla concorrência. E essa diretoria só vem a saber quando este aluno procura ou a coordenação do curso ou o próprio diretor procuram a gente, nós, para darmos acessibilidade ao aluno. Temos de articular também centros e unidades de setores estratégicos, como ETU, Prefeitura e Pró-Reitorias, e levantar necessidades de acessibilidade em toda a universidade. Como sugestão de leitura, eu posso deixar para vocês a educação dos surdos no ensino superior, acessibilidade na educação do surdo no ensino superior e contribuições para uma UFRJ mais acessível e mais inclusiva. Esse livro foi feito com algumas pessoas da DIRAC e algumas pessoas do Fórum de Acessibilidade e Inclusão, e o QR Code tem esses 3 livros acessíveis para vocês. Nossos contatos. Obrigada. A gente, ok. Desculpem sempre, mas a antiguidade me dá esse álibi de não estar muito ainda tão afeito a esses equipamentos. Muito bem. Maria José, que nos assiste, obrigado aí pela orientação. Maria José é a nossa responsável por toda essa parte de TI no Conselho de Minerva. Mas voltemos aqui à nossa questão.
Como um professor já licenciado, já inativo há algum tempo, uma questão que eu pergunto muito, porque eu não peguei essa fase dessa diretoria e tampouco de acessibilidade. Eu me lembro somente um aluno que eu tive que tinha uma especificidade que eu não sei dizer direito, me parecia alguma coisa como autista, não sei, e que, na época, a mãe dele chegou a ir ao reitor e pedir uma atenção especial, e era um aluno maravilhoso, que já se graduou e está aí atuando no mercado. Então, a primeira pergunta, Amélia, é a seguinte: se meus colegas, professores, estão preparados para receber esses alunos com suas especificidades, não é? Com suas, como eu chamo, com as suas singularidades, todos somos singulares, então temos as nossas querências, as nossas características, enfim, se os professores estão preparados e se há algum programa para atualizar os docentes para essa relação com alunos singulares. A resposta está contigo. Obrigada pela pergunta, professor. Eu quero só citar que eu esqueci de falar que nós estamos com uma intérprete, a Rafaela, ela está interpretando o seu programa, que eu tenho de estar acessibilidade. Nem todos os professores estão preparados. A DIRAC está preparando um curso de formação totalmente online para capacitar os professores nas mais diversas especificidades, tipologias de deficiência, porque cada deficiência tem a sua especificidade. Por exemplo, o aluno com deficiência auditiva, ele precisa de um intérprete de Libras e um facilitador para ser escriba. Um aluno com deficiência visual, ele precisa, se for deficiência visual, baixa visão ou visão monocular, ele precisa das fontes serem de maior tamanho, as cores não serem muito fortes, para ele poder enxergar e fazer a prova. O aluno com autismo, ele precisa que a prova seja lida para ele, dependendo do grau do autismo. Então, nós estamos preparando esse curso em formato online para dar para todos os professores. Ok, quero saudar também a chegada do José Antônio, nosso grande pesquisador e idealizador aí do DOSBox, já há mais de 30 anos, né? Prestando serviços a todos aqueles que com deficiência visual. Amélia, uma outra questão, traindo aqui, que a gente conversa muito a respeito dos desafios da DIRAC, no caso, você enfrenta alguns desafios, e eu gostaria de saber como é que você os resolve. Um deles, recentemente, você teve um problema com uma aluna que quer ir fazer uma pesquisa de campo, inclusive viajar, indo para fora da cidade do Rio de Janeiro, e ela carece de assistência a tempo integral. Conta, por favor, relata esse caso para nós e conta como é que você está tentando resolver o assunto. Sim, professor. Alguns alunos com deficiência, agora, em alguns cursos de graduação, eles possuem trabalho de campo. Então, está sendo um desafio. Por quê? Eu não posso... como é que eu vou dizer? Eu estou procurando saber em outras universidades como é que elas estão fazendo, como é que elas estão agindo, porque eu não posso autorizar um aluno a ir para um trabalho de campo sem segurança. E, por exemplo, um aluno surdo, ele não vai sozinho, ele tem de ir com um intérprete. Os nossos intérpretes são terceirizados. O trabalho de campo, geralmente,
é sexta, sábado e domingo, ou quinta, sexta, sábado e domingo. Eu estou vendo como eu faço essa logística. E esse foi um dos casos. E o outro caso também foi de um outro aluno também, com uma outra tipologia, que também ele precisaria de um acompanhante familiar. Até que ponto esse acompanhante familiar pode acompanhar? Isso eu estou vendo com as outras universidades, eu estou vendo junto com a nossa procuradoria também, como proceder e com o gabinete também, em relação a essas questões. O Ministério da Educação tem alguma área específica para te tirar orientações? Trabalho de campo, não, professor. Eu dei uma olhada, a gente está aqui até com a professora Isabel Maior, se eu estiver errada, ela me corrige, mas trabalho de campo, não, porque nem todos os cursos têm trabalho de campo. Letras não tem, direito não tem, matemática não tem. São cursos mais específicos que têm trabalho de campo. Você, no caso específico desse daí, de acompanhamento de familiares, obviamente isso tem despesa, correto? As pessoas precisam se deslocar. Considerando que nós somos uma universidade pública, a universidade está suprindo esses recursos ou não? Não entendi a pergunta, professor. Eu vou tentar, então, traduzir. Eu quero saudar, eu já estava aqui anotando, fazer uma saudação à professora Isabel Maior, prazer em revê-la, e também agradecer a Rafaela. Mas vou, então, fazer a pergunta clara, mais objetiva. Eu tentei fazer aí a questão muito, vamos assim dizer, de uma maneira sem entrar grosseiramente no assunto, mas então eu tenho que entrar de uma maneira mais contundente. Por exemplo, se um aluno precisa, além de um acompanhamento técnico, tá? Eu vou citar um caso, por exemplo, se ele precisa ter uma pessoa que o segure, que o ampare, um aluno com algum problema neurológico, enfim. E aí tem que ir a mãe ou o pai, o irmão, enfim, com ele para segurá-lo, para ampará-lo. E aí eu pergunto, como é que fica essa situação? Nós não temos, digamos assim, enfermeiros que acompanham as pessoas, correto? Nós não temos esse acompanhamento, eu diria que físico, não é um acompanhamento técnico. Eu considero acompanhamento técnico o intérprete de Libras, não é? Alguém que vá fazer esse acompanhamento que eu chamo técnico. Mas há necessidade, às vezes, de um acompanhamento físico. Segurar a pessoa, levantar a pessoa, apoiar a pessoa. E aí, geralmente, isso é mais íntimo e precisa de um familiar. Só que, às vezes, esse familiar possa ter recursos, possa não ter recursos financeiros para poder pagar, vai fazer um trabalho de campo, tem que pagar um hotelzinho, tem que pagar almoço, janta, café, o próprio transporte. E aí, como é que você, a Tirac, supre essa necessidade? Não existe, eu não posso, com a verba do incluir, eu não posso usar para isso, ela é bem específica. E não existe uma rúbrica para isso, para essa questão. Eu até conversei, ocorreu esse caso, eu conversei com a nossa Pró-Reitoria de Finanças e Gestão e Governança, e eles falaram, Amélia, me aponte uma solução, porque não existe uma rúbrica que eu possa falar que você possa usar, que a gente vai tirar essa rúbrica, esse dinheiro de um lugar para dar o acompanhante da pessoa, do aluno. Bom, então você me permita dar uma sugestão que vai ficar gravada. E aí fazer um comercial. Eu estou entrando, assim desejam os antigos alunos, e isso me honra muito, estou entrando no meu 6º mandato, porque lá pode, no Conselho de Curadores da Universidade. É o Conselho de Patrimônio Infinito.
finanças. Ou seja, eu já vou completar 24 anos de conselho. Eu já estou virando móveis e semoventes da patrimônio físico do conselho. Eu acho que eu tive um caso assemelhado com a escola de música, que não tem também uma rubrica sobre afinar equipamentos. Por exemplo, afinar um piano. Afinar um piano é caríssimo, mas até o pandeiro precisa ser afinado. O violino tem que ser afinado. Então, o cello, enfim. E a universidade tem um patrimônio grande de instrumentos musicais. Basta dizer que há um piano no Fórum de Ciência e Cultura, que, graças a Deus, aí o Parque de Tecnologia nos ajudou com R$ 4.000, ajudou ao Fórum, e nós recuperamos um piano que estava debaixo da chuva, por R$ 4.000, que custa quase 200 mil euros. Então, vejam que isso é uma fortuna, é um apartamento que esse piano custa. Então, eles não têm essa rubrica de afinamento. Então, eu diria que essa item, Amélia, eu acho que a Dirac deveria encaminhar uma solicitação ao reitor para os que sejam ouvidos, o Conselho de Curadores, aí você diz, mas lá vem a verba Y, Z. Os curadores podem não ter o poder de mandar criar esta rubrica, mas eles têm a possibilidade de solicitar com uma ênfase maior aos órgãos de controle para que seja criado, porque é um tal negócio, você cria aspiração no aluno, você observa, e depois você começa, isso não tem, isso não pode, isso não está isso não vale. Então, por que receber? Então, já seria uma bela conclusão desse nosso evento inicial. É um caminho. Né? Você já conte com o meu voto, tenho certeza que os curadores todos vão votar favoravelmente. A minha segunda pergunta é o seguinte, Amélia, você já diz aí que nós temos 1.100 alunos. Então, uma preocupação que você sabe que eu tenho. Qual é, digamos assim, o aluno mais antigo que você tem? Ou seja, quem é que você já estaria vamos assim dizer, próximo da graduação? Nós já temos alunos que se formaram. Nós temos a aluna surda, com deficiência auditiva surda, da educação artística, que ela se formou esse ano. Nós temos uma aluna também, outra aluna surda, na Faculdade de Direito, que está para se formar. Deve se formar no ano que vem, no final desse ano, no ano que vem, no máximo. Porque eles entraram em 2017, professor, os alunos pela conta. Então, agora eles estão se formando. Como eu disse na apresentação, tem muitas resoluções que têm de ser alteradas, mudadas e criadas para auxiliar os alunos com deficiência. Esses alunos que estão em vias de graduação, eles estão, eu não vou nem falar do já graduado, é mais em vias de graduação. Você saberia me dizer se eles têm encontrado oportunidade de estágio nas organizações? Não sei informar, professor. Ok, porque é o seguinte, nós podemos, mais uma questão que nós podemos aqui definir, eu tive no outro dia com os dirigentes do CIEE Rio de Janeiro, do Centro de Integração Empresa-Escola, do Rio de Janeiro, e que eles têm, inclusive, uma parceria grande conosco, antigos alunos, porque eles são membros do Conselho de Minerva. E o superintendente-geral, principal responsável, me disse que há uma divisão específica do CIE para alunos com esse tipo de necessidade, com necessidades especiais, para eles arranjarem estágio.
Então, eu acho que nós precisamos fazer aí uma reuniãozinha, um contato. Posso agendar uma reunião na Iraque Com certeza. o CIE ter até uma ligação direta com a Iraque, entendeu? Para que os alunos não tenham que ir ao CIE, faça sua inscrição diretamente na Iraque para tentar obter. É uma segunda questão que nós podemos agilizar também, sempre em apoio dos estudantes que têm as suas necessidades. Opa. Alô? Caramba. Estou ouvindo, professor. É que a minha tela apagou completamente. Eu vou continuar falando. Espero que vocês estejam me vendo, mas eu perdi a tela aqui. Então... Estamos te vendo sim, professor. O senhor só está... Eu vou te dizer, é um problema entre o teclado e a cadeira. Sempre. Então, eu gostaria agora, professora Isabel, a senhora teria alguma questão a apresentar? A palavra está com a senhora. Boa noite, professor Sebastião, muito obrigada. Quero parabenizar a Amélia, todo o grupo da DIRAC, da Diretoria de Acessibilidade da UFRJ, cumprimentar a Rafaela, cumprimentar meu querido professor e amigo José Antônio Borges, que está aqui conosco, e todos os demais que depois terão oportunidade, se não estão agora, mas terão oportunidade de ver. Quando o senhor, professor, fez a pergunta de quem seria o aluno mais antigo da Amélia no programa atual, eu quase que tive vontade de dizer, talvez o aluno mais antigo seja eu, porque em 1976, durante o curso de medicina, me tornei uma pessoa com deficiência, né? E naquela época nós não dispunhamos absolutamente de nada, nem sequer tínhamos noção da possibilidade de pessoas com deficiência enfrentarem uma vida produtiva, uma vida laborativa, principalmente. Mas, por esforço, eu diria, da família, dos profissionais, dos meus professores da Faculdade de Medicina, e também da minha própria recuperação, eu consegui formar-me na mesma turma em que cursava medicina, tendo uma lesão medular. Tive a sorte de voltar a caminhar, depois me tornei professora da Faculdade de 84, e tive, nesse período todo, nós vimos essa mudança. E o que eu diria, e as suas colocações foram perfeitas, me permita ser até uma tiete agora, do professor Sebastião Barros, porque a sua colocação sobre como estão sendo resolvidas as questões mostram que, na verdade, o problema não é a pessoa com deficiência, são as barreiras. São as barreiras, são os limites, são a falta de previsão das propostas para enfrentar os desafios. Exatamente isso. Porque se nós começamos o programa Incluir em 2005, e nessa ocasião eu estava trabalhando em Brasília, na coordenadoria da política da pessoa com deficiência, e lá começamos também junto com o MEC. O professor Borges deve se lembrar desse período, né? Até hoje, olha quantos anos são passados, quase 2 décadas, na verdade, e nós ainda não suprimos tudo isso. Eu diria que nós agora temos a professora Denise Carvalho, nossa ex-reitora, como secretária de Ensino Superior do MEC, né, de Educação Superior do MEC, e devemos procurá-la, como diz toda a legislação, tem que haver uma proposta política que seja vinculada ao que é a realidade que vivemos hoje. E não são só os alunos que entraram por reserva de vagas que têm direito a todas essas questões. Os alunos com deficiência que se tornam até pessoas com deficiência durante o curso ou entraram pela ampla concorrência, também têm direito a todo o suporte, todos os recursos, todas as metodologias, toda a tecnologia assistiva
que cada vez é maior, e isso é o professor Borges, que já vem fazendo isso há anos e anos, e cada vez precisa de mais oportunidades. Não é, Amélia? Eu acho que precisamos de mais verba, precisamos de completar o quadro da DIRAC, o quadro de servidores, não podemos ter intérpretes apenas terceirizados, muito pelo contrário. Tive a oportunidade de deixar como profissão em 2010, exatamente para que houvesse concurso público, e aí nós tivéssemos não só os tradutores e intérpretes da língua brasileira de sinais, mas também outros profissionais que são necessários para o bom desenvolvimento de toda a inclusão, de todo o progresso e do sucesso dos alunos, e eu diria também da presença de professores com deficiência e servidores com deficiência na universidade que tenham as mesmas oportunidades. Então, temos ledores, temos as pessoas responsáveis pela audiodescrição, há uma série de outros recursos, e também que estejamos incluindo recursos no orçamento das universidades, em especial da nossa, da maior delas todas, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, porque nós temos prédios históricos que dificultam muito a acessibilidade aí do ponto de vista arquitetônico, a que estou me referindo, né? E precisamos fazer com que haja a correção dessas questões sem descaracterizar o patrimônio, obviamente, mas há uma série de recursos. E eu diria, se o Coliseu Romano tem um elevador transparente que nos permite visitar tudo aquilo, em cadeira de rodas, porque eu tive essa magnífica experiência, por que não que tenhamos os prédios da universidade também de acordo com as novas regras de acessibilidade, e não são tão novas assim, porque as leis são do ano 2000. Então, eu acho que a sua proposta de trazer recursos, de levar para as mais altas discussões da UFRJ, essas dificuldades que a Amélia Rosauro, diretora da DIRAC, nos apresentou, é de extrema importância. Quanto mais estivermos envolvidos, melhor será. E amanhã, só para trazer mais uma proposta, amanhã começamos um seminário que é sobre a avaliação biopsicossocial da deficiência, porque nós temos uma grande dificuldade no Brasil ainda de sabermos quem são as pessoas com deficiência. Não quantas são ou em que municípios estão, porque nós sabemos que elas estão em todos os municípios do Brasil, né? Qualquer lugar sempre haverá um percentual de pessoas com deficiência. Mas quem são aquelas que têm direito às ações afirmativas? E esse é um trabalho começado pela UFRJ, foi coordenado pelas professoras Denise Xerez e Mariana Cristina Franzoi, que fizeram um trabalho magnífico, já propondo, a partir da classificação internacional de funcionalidade, como teremos um instrumento de avaliação da deficiência que considere não apenas os impedimentos da estrutura e da função do corpo, mas também as barreiras e a falta de políticas públicas e as necessidades que essas pessoas precisam, nós, pessoas com deficiência, precisamos, e cada vez mais a universidade também precisa ser o celeiro das inovações, para fazerem com que a vida das pessoas com deficiência sejam vidas plenas. É isso. Parabéns por trazer esse tema, parabéns, viu, Amélia e toda a DIRAC, por continuar uma luta que para nós todos é de extrema importância. É um desafio constante, mas é assim uma realização. Eu fico muito feliz de estar. Mas, professora, eu queria só falar uma coisa com a senhora. O cargo de intérprete de Libras foi extinto. Por isso que nós temos só terceirizados. Mas como isso pode ser? Agora tomei um susto. A senhora não sabia, professora? Não sabia. Foram 20 e tantos cargos no outro governo, no governo anterior, que foi entre terapeuta ocupacional, motorista, intérprete de Libras, entre outros, que foram extintos.
Mas isso é uma coisa que há que ser denunciada imediatamente. Imediatamente. Deve ser denunciada à Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e ao próprio MEC. Professora. Quem é que acabou com esses casos? Que órgão? Foi ou foi a presidência da República? Foi a presidência da República. Eu acho que isso, Amélia, você pode solicitar todas as universidades, uma espécie de... Sim, eu estou numa reunião, eu estou num grupo, num ato... Eu estou num ato unificado de praticamente das 85 universidades, estão participando 75 universidades, para ter código de vaga de intérprete de Libras. Mas não pode se ter o código se não tem o cargo. Sim, mas o presidente de uma canetada... Sim. Como o presidente de uma canetada acaba de extinguir, o presidente de uma canetada pode refazer. Sabe, entendeu? A questão é a gente não tomar essas decisões como definitivas e avassaladoras. Eu gostei muito, professor, antes de ouvir o professor Zé Antônio, dessa descrição biopsicossocial. E aí, professora, a Amélia sempre conversa muito comigo, eu sou muito interessado no tema, até mesmo porque, por mais que não aparente, eu tenho uma deficiência auditiva de infância. Eu nunca, na minha vida, escutei do ouvido esquerdo. Eu dizia para o meu pai, eu chuto com o pé direito, eu escrevo com a mão direita, eu ouço com o ouvido direito. Isso, obviamente, não foi terrível na minha vida, mas foi desagradável. Eu perdi muitas amizades de pessoas que diziam, ele é muito besta, ele é muito antipático, a gente fala com ele e ele não responde. E eu aí tinha que dizer de que lado você falou. E a pessoa dizia, isso tem a ver alguma coisa? Eu dizia, tem, é porque eu sou surdo. Então, você vai continuar a falar e eu não vou escutar. Então, eu fiz um curso longo de 1 ano, em que eu fiquei no auditório 1 ano. Fiz amizade com o meu colega do lado direito. E não sei nem o nome do meu colega do lado esquerdo. Porque eu disse para ele, no primeiro dia, não te ouço. Se você quiser, bate na minha mão para eu falar com você. E não fiz amizade, e era até uma pessoa muito agradável, uma pessoa que eu gostaria de ter conhecido melhor. Então, por isso eu fiquei muito sensível. Mas, vou voltar aqui ao biopsicossocial. Outro dia a Amélia me falou que um aluno se apresentou com um problema, eu posso dizer a situação, eu nem sei o nome. Eu sou autista. Mas nem a minha família sabe. E aí eu fiquei muito preocupado quando eu vim embora e disse assim, meu Deus do céu, se nem a família sabe, se nem a família reconhece, como o Estado vai reconhecer? Se não há essa transparência, é um direito à intimidade dele. Concordo. Mas, professora, nós estamos num mundo tão feioso. E se não for verdade? E se é uma pessoa que quer se aproveitar da boa vontade da Amélia, dos direitos daqueles que precisam, e realmente, numa situação dessa, Amélia, há que se ter um laudo. Há que se ter certeza, porque você, então, vai estar malversando o recurso. Se a questão for mentirosa, você vai estar malversando o recurso e podendo até ser amanhã responsabilizada. Porque um outro que precisa pode ser subtraído do programa por aquele que não precisa. Nós tivemos casos aí de fraude em cotas étnicas. Uhum. Que já foram apanhados. Professor, eu tomo muito cuidado. Professor, eu tomo muito cuidado. Eu só dou acessibilidade
quando me trazem um laudo. Sim, mas aqui ele te falou isso, né? Aí ele te apresentou. Sim, me apresentou o laudo, mas não queria nenhuma acessibilidade. Não queria nem que o professor soubesse. Menos mal, menos mal. Então, obviamente, eu me despreocupo. Professor Zé Antônio, boa noite, abra seu microfone e a palavra está consigo. Nossa, eu nem sabia que iria falar. Bom, primeiramente, é uma alegria estar aqui com pessoas tão ilustres como o senhor, professor, a queridíssima amiga de tantos anos, Isabel Maior, a Amélia, que convive conosco, e a Rafaela, que estou conhecendo agora, e outras pessoas que estão aqui, tão queridas, Tayane e Natália. Bom, professor, eu acho que é inspirador demais escutar a Isabel, porque se existe uma pessoa que provocou transformação na vida das pessoas com deficiência em geral no nosso país, é a Isabel. E trazendo o que a política pode trazer de melhor, quando ela é realizada de maneira sincera, honesta, transparente, escutando o que as pessoas têm para dizer, mas tomando atitudes corajosas e atitudes sérias. Eu posso dizer que a nossa universidade ganhou muito a partir de todo esse universo de ações, que não foi, claro, Isabel que inventou. A Isabel consubstanciou várias dessas ações que foram originárias de ações internacionais, de muita gente no mundo que pensou num mundo melhor, um mundo mais inclusivo, um mundo em que as pessoas pudessem se respeitar e se valorizar, não pelo que não são, se valorizar por aquilo que elas têm de bom. Professor, o senhor é surdo de um lado. Ok, é surdo de um lado. Isso faz do senhor menos alguma coisa? Não. O senhor é valorizado pelo valor que tem, pela sua simpatia, pela sua competência, pela sua forma de levar assuntos delicados e navegar num mar muito complicado, que é o mar em que a gente vive na política, na administração universitária e assim por diante. Então, é isso, olhar para a pessoa pelo que ela pode oferecer, o que nem sempre é muito fácil. Nem sempre é muito fácil você pegar... Eu tenho uma colega que trabalha aqui na minha sala, eu não tenho nenhum problema em falar isso, porque ela vive repetindo isso. Ela é uma pessoa que tem paralisia cerebral e tem doutorado. Então, se você tentar conversar com ela, vai ter dificuldade de entendê-la. Isso não faz dela menos em termos da sua capacidade mental, da sua criatividade, né? Eu tenho um dos meus melhores programadores, era completamente cego. E continua sendo cego e continua sendo valorizado trabalhando hoje na Casa da Moeda do Brasil. Então, é exatamente essa mudança de postura da sociedade que tem a ver com essas questões todas, biopsicossocial, o mundo se tornando mais fácil de ser vivido, né? A tecnologia favorecendo uma série de coisas que antigamente não existiam. Eu penso na minha avó. Minha avó me contava umas questões importantíssimas sobre estar lavando roupa na beira de um rio, né? E uma jiboia se aproximando para roubar o filho que estava colocado ao lado. Esse mundo é muito diferente. Professor, esse mundo de máquina de lavar é muito melhor do que esse mundo de... Não, nós estamos aqui a sei lá quantos quilômetros e estamos exercendo uma coisa maravilhosa que antigamente só era privilégio dos santos ou dos deuses. Nós estamos presentes em vários lugares ao mesmo tempo. Isso não é uma coisa mágica, né? Nós estarmos sendo ubíquos, ubiquidade, olha que coisa espetacular. Bom, isso é só uma brincadeira para falar sobre uma coisa séria, que é a nossa universidade frente aos desafios que se estão impondo agora a partir dessa nova realidade. Primeira realidade, uma realidade que vem da lei, que vem da inclusão, que vem de uma série de situações que foram, ainda bem, colocadas à disposição da nossa população. A inclusão escolar é uma coisa espetacular. A inclusão das pessoas com deficiência, trazendo-as para o meio, trazendo para perto de todos nós. Agora, isso não é grátis. O senhor mencionou aí as dificuldades financeiras
A Amélia trouxe o caso aí de um menino surdo que, para participar de uma atividade perigosa, precisa de um acompanhante, né? Então, por quê? Porque ele sendo surdo, ele, no meio de um lugar inóspito, ele pode morrer. Ele pode ser... Não sei o que pode acontecer com ele. Então, agora, como é que você equaciona isso? Professor, eu não sei. Eu só sei que isso precisa ser equacionado e essa equação vai partir de pessoas tão brilhantes como o senhor, que vão pensar um pouquinho e vão usar a sua influência e vão usar do seu bom senso para encontrar soluções. Essas soluções existem, claro que elas existem, podem ser provenientes de recursos do governo federal, pode ser uma vaquinha de colegas, pode ser, não sei. As soluções são as mais variadas possíveis e talvez até, em muitos casos, resolvidas ad hoc, né? Quem sabe? Mas eu acho que o nosso papel, o papel do senhor, o papel meu, o papel de Isabel, de Amélia, né, estamos, de alguma maneira, metidos dentro desse caldeirão e fazendo parte dele, encontrarmos novas soluções. Cada um dentro da sua, como diria o outro, cada um no seu quadrado, né? O meu quadrado é o quadrado da tecnologia, né? Gerando novas tecnologias que hoje permitem que uma pessoa cega consiga usar o computador e se comunicar, né? E exercer, entrar na universidade, né? Uma coisa que em 1950 não era possível. Professor, em 1950 não havia cegos na universidade, nenhum, zero. E nós não estamos falando, 1950, nós estamos falando aí de 70 anos atrás. Parece não é muito tempo, não. E se nós fôssemos olhar o primeiro cego que se formou na universidade, ele se formou aproximadamente em 1960. Foi Edson Ribeiro Lemos, primeiro cego. Eu conheci um senhorzão que falava grosso, era um espetáculo conviver com ele, magnífico, e que só conseguiu a entrada dele graças a uma ação política, de uma ação que acreditou que um cego teria condição de se formar no caso, ele se formou em geografia, né, na Universidade Federal Fluminense. Então é isso, professor. Nós estamos vivendo um mundo de transformação. Graças a Deus, né, professor? Quantas coisas boas no mar de tanta maracutaia. Tem muita coisa boa acontecendo. Tem gente como nós fazendo alguma coisa de bom para o nosso país. Professor, me diga uma coisa. 2Vox já tem mais de 30 anos. E agora? O que vem pela frente? Qual é uma nova tecnologia? O que é que o senhor está indo a pesquisar e a nos legar aí para... Essa sua afirmação é muito interessante. 2Vox nós temos de 30 anos. É como se você pegasse uma pessoa, hoje você tem 30 anos, e analisasse a criança de 30 anos como uma criança de 5 anos. Né? O que aconteceu com o 2Vox é que ao longo desses 30 anos ele foi se modificando, foi evoluindo, manteve o nome. Né? Eu sou Antônio desde criancinha. Né? Aliás, a minha mãe me chamava de Zé. Né? Quando me chamo de Zé hoje, eu acho meio estranho, mas sou eu ainda. Né? Mas então, com relação ao 2Vox, agora tem coisas que aconteceram a partir dessas novas realidades. Professor, veja bem, há 10 anos atrás, aqui no nosso país, não se imaginava que um cego poderia ser engenheiro. Certo? O senhor é engenheiro, eu acredito que seja, né? Eu não sei exatamente qual é a sua... Eu sou da área de comunicação. O senhor é um comunicador, uma pessoa da área de comunicação. Então, mas vamos pegar o caso específico de engenharia, que é bem típico. O caso da engenharia exige que a pessoa seja capaz de desenhar, tá certo? Eu vou desenhar, eu vou fazer cálculos, vou usar computadores, vou produzir planilhas, vou me comunicar com o administrador, para ser um profissional completo. O que acontece? Algumas dessas coisas, professor, já são possíveis. Escrever no computador é possível, usar a internet é possível. Desenhar. Um cego consegue desenhar? Pois é. Aparentemente, não. Na verdade, sim. Porque os desenhos hoje são todos automatizados.
Você entra no computador e o computador produz o desenho para você. Claro, nós estamos falando de um desenho específico para projeto de engenharia. Então, um aluno nosso hoje, ele consegue, sendo cego, produzir desenhos computadorizados. Ah, mas ele consegue se comunicar com os funcionários de uma obra, por exemplo? Eu diria, por que não? Será que os funcionários que enxergam os peões de obra vão conseguir lidar direito com esse cego? Professor, talvez. Eu acho que sim. Eu acho que a gente está vivendo um momento em que a gente não diz mais categoricamente, cego não pode ser engenheiro. A gente mudou a pergunta para, eu acho que cegos podem ser engenheiros. Assim como, será que um tetraplégico pode ser médico? Nós temos um exemplo magnífico, a doutora Isabel Maior. Né? É tetraplégica e é uma das maiores médicas que eu já conheci na minha vida. Que lida com o assunto da sexualidade, do assunto da velhice. Bom, tantos temas que Isabel sabe navegar com proficiência. Minha mulher Nelira, que é grande amiga de Isabel, ama Isabel sobre todos os aspectos, né? Uma amizade que já vai aí para 40 anos. Minha mulher é uma das maiores radiologistas do Rio de Janeiro. E a minha mulher é tetraplégica. Ou seja, uma das coisas fundamentais de um radiologista é poder manusear as radiografias, ou no caso do computador, manipular o computador. Mas como ela vai fazer se ela não mexe? Para tudo tem jeito, professor. Por exemplo, ela tem uma auxiliar que mexe para ela. E ela fica ditando para o computador os laudos. E mesmo assim, ela, mês passado, recebeu um prêmio da empresa em que ela trabalha, Hermes Pardini, a maior empresa de radiologia do Brasil, como a melhor radiologista daquela instituição, sendo tetraplégica. Como é que a gente vai entender isso? A gente só entende isso com uma visão. As pessoas valem pelo que são, não pelo que não são. É isso, professor. Ok, muito obrigado.